Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo mostrando a história do carro que o Paul Walker estava utilizando no momento do seu acidente, que no caso acabou resultando em sua morte. Pois é, era um Porsche Carrera GT do ano de 2005. Antes de começar, eu só queria passar um recadinho rápido aqui pra vocês, que no caso é meio que uma explicação do porquê que eu tô há tanto tempo sem postar vídeo. Bom, se você não percebeu, eu tô praticamente há 4 meses sem postar vídeo. Isso aconteceu por alguns motivos e o principal deles é que o conteúdo que eu tava trazendo acabou. Aí você vai falar, pô, como é que acabou? Tem vários carros do filme Velozes e Furiosos pra você trazer? Pois é, a fonte principal daqueles vídeos que eu tava trazendo era o Craig Lieberman e ele fazia alguns vídeos a respeito disso, porém, eu já basicamente traduzi todos os vídeos que ele tinha feito a respeito desse assunto. Eu procurei em outros sites também, só que eu não achei, até porque esses sites eles pegavam a fonte principalmente no Craig Lieberman também. Isso porque o Craig Lieberman trabalhou no filme, inclusive ele até apareceu nessa cena. Então foi praticamente por isso que eu parei de postar vídeos, né? Esse daqui foi o motivo principal. Como eu falei, tiveram outros motivos, como por exemplo, eu mudei os equipamentos aqui no canal, acho que vocês já devem ter percebido. Fora que nesse meio tempo eu até fui hackeado. Pois é, pra quem não viu, no comecinho de fevereiro meu canal foi hackeado, ele ficou fora do ar por um tempo, mas eu consegui recuperar ele em 7 dias. Foi literalmente 7 dias. Se vocês tiverem sugestões para os próximos vídeos, podem deixar aqui nos comentários, que eu vou estar lendo todos. E de maneira geral, o que eu vou trazer aqui no canal é alguns vídeos relacionados a Velozes e Furiosos, né? Como por exemplo, esse daqui. E também vou estar trazendo algumas histórias de carros, como por exemplo, eu fiz no GTR e no Supra. Quem sabe eu não faço até um conteúdo relacionado a carros dos YouTubers, né? Vamos ver. Enfim, acho que já me estendi muito nesse começo, então bora pro vídeo. Bom, para começar a falar um pouco sobre esse tema, eu tenho que falar aqui para vocês primeiro quem estava no carro junto com o Paul Walker, né? Vocês já devem saber que no carro tinha 2 pessoas, não era o Paul Walker que estava dirigindo, então quem era esse cara? Então, o cara que estava com o Paul Walker no dia do acidente, que no caso era quem estava guiando o carro e também era dono dele, era um cara chamado Roger Rodas e ele tinha 38 anos. Ele também era dono de uma customizadora lá nos Estados Unidos chamada Always Involving, que no caso ficava em Santa Clarita, na Califórnia. Inclusive o Paul Walker já apareceu no Velozes e Furiosos com uma camisa dessa empresa, que no caso foi no Velozes e Furiosos 5, nessa parte aí. É aproximadamente em 1 hora e 22 minutos. Então, apesar do Roger Rodas ter essa customizadora, não foi por causa dela que ele acabou conhecendo o Paul Walker. Pra quem não sabe, eles corriam antigamente juntos e foi daí que surgiu essa amizade, né? 2 corridas que eles participaram juntos que eu posso citar aqui pra vocês é as 25 horas de Thunder Hill e a Pirelli Road Challenge Series. O inglês quase não saiu aqui. A questão é que o Roger Rodas ele ficou bem famoso por conta dessa empresa que ele criou, né? No caso a Always Involving, porém não foi só por causa disso que ele ficou famoso nos Estados Unidos. Para quem não sabe, antigamente ele era consultor financeiro do Bank of America e ele foi bem reconhecido por conta disso. Ele acabou entrando numa lista entre os 1000 melhores consultores da América nos anos de 2010, 2011 e 2012. E aí depois disso ele acabou fundando essa empresa que inclusive quando ele conheceu o Paul Walker através daquelas corridas que eu falei para vocês, ele ainda ficou bem amigo do Paul Walker e por conta disso ele até prestava algumas consultorias para o mesmo. Pois é, então além de eles serem amigos e correrem juntos, ele ainda ajudava o Paul Walker a gerenciar seu patrimônio, que não era pouco. Então aqui entra a dúvida, como é que ele conseguiu esse carro, né? Então, não sei se eu expliquei aqui direito pra vocês, mas na verdade o carro não era do Roger Rodas. Na verdade o carro era da empresa dele. Então, era meio que indiretamente dele. Ou diretamente. Tô confuso agora. Então, na verdade o carro era da empresa que era dele, né? Como eu falei pra vocês, ele tinha uma empresa de customização chamada Always Involving. Inclusive tem até uma foto que eu vou passar aqui pra vocês agora, que no caso é da fachada da empresa que saiu numa revista. Aqui você consegue ver 3 carros, né? No caso o Porsche Carrera GT, que infelizmente acabou sendo destruído naquele acidente. E mais 2 carros que acredito que sejam Saleen S7 e um Ford GT lá no fundo. E como vocês já devem ter percebido, os 3 carros nessa foto são vermelhos. Só uma curiosidade. Inclusive quando eu vi essa foto eu até comecei a pensar, né? Já pensou se fosse um desses outros 2 carros que o Roger Rodas estivesse guiando naquele momento? Será que o Paul Walker não estaria vivo? Até porque poderia ter acontecido diversas outras coisas, né? Como por exemplo, o carro podia não ter distracionado ou até mesmo não ter entrado em combustão, né? Até porque não foi necessariamente a batida que matou o Paul Walker e o Roger Rodas. Na verdade o que aconteceu foi que eles morreram carbonizados. Enfim, chega até a ser meio bizarro pensar nisso, né? Que uma decisão que você toma agora pode influenciar se você vai viver mais 50 anos ou mais um dia, não sei. Vamos voltar a falar do carro, né?
Então, o Roger acabou comprando esse carro na primavera anterior ao acidente. Inclusive, ele comprou o carro justamente para poder fazer marketing para a empresa dele, que no caso era a Always Involving, que eu já falei aqui para vocês umas 50 vezes. Isso porque o carro chamava bastante atenção, né? Porque além de ser um carro bem bonito, ele é um carro extremamente raro. Se eu não me engano, foram fabricados apenas 1.270 unidades. Então, ter um carro desse nos Estados Unidos, obviamente, que ia chamar bastante atenção. Acabou que esse carro chamou a atenção de muita gente, inclusive do Paul Walker, né? Até porque, pra quem não sabe, esse daqui era praticamente o carro dos sonhos dele. Era literalmente isso. Ele falou isso numa entrevista que quando eu vi eu quase não acreditei. Olha aí. My dream car is the Carrera GT. Porsche Carrera GT would be. That's the top car for me. E olha que era até recente, né? Vocês podem ver que atrás tinha um banner de um filme, provavelmente era do Velozes e Furiosos 6, mas eu não tenho certeza. Mas sabendo tudo o que aconteceu hoje, ver esse vídeo chega até a ser meio bizarro. Então, Roger acabou comprando esse carro para a empresa dele e depois ele participou de diversos eventos e feiras de carros justamente para poder divulgar a marca dele, né? Como eu falei, era um carro relativamente raro, foram fabricados apenas 1.270 unidades e ter um carro desse nos Estados Unidos era no mínimo diferente. Falando em específico do Carrera GT do Roger, que no caso foi esse vermelho que infelizmente acabou se envolvendo nesse acidente, ele era um modelo do ano de 2005 e quando o Roger pegou ele estava com aproximadamente 3.200 milhas. Sobre o valor nós não sabemos, a única coisa que nós sabemos era que novo ele era vendido por aproximadamente 450 mil dólares, o que é bastante coisa. Apesar disso, nós sabemos que o Roger foi o sexto dono do carro e que ele deve ter pagado um pouco menos do que os 450 mil. Como eu acabei de falar para vocês, o carro teve 6 donos e nós sabemos quem foi o sexto, que no caso foi o Roger Rodas, através da Always Involving, e nós sabemos também quem foi o quinto dono, que eu já vou falar aqui para vocês quem foi. Antes disso, eu vou meio que fazer uma linha do tempo aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que foi a história desse carro, só que nós não temos muitas informações assim. Eu só acabei achando isso em um site que eu não tenho como conferir se a fonte é real ou não, até porque é um carro que não tem muitas informações na internet de modo geral. Então eu vou falar aqui para vocês a linha do tempo do carro e depois eu dou um foco maior no quinto dono, que no caso foi o penúltimo. A primeira informação que temos é que ele foi comprado da Beverly Hills Porsche, na Califórnia, em março de 2005. Por quem? Isso nós não sabemos. Pouco tempo depois, em 2007, ele acabou sendo vendido ainda na Califórnia, porém, ele já estava com 456 milhas. Então o cara não usou muito o carro, né? Até porque era um carro raro e que se ele usasse muito iria desvalorizar. Depois de 2 anos, em 2009, ele acabou sendo vendido para o Texas, porém agora com 1.510 milhas. Então o cara já usou praticamente o dobro, um pouco mais do que o dobro do que o dono anterior tinha utilizado. Porém, aqui nós ainda não temos nomes também. O único nome que nós temos é o do penúltimo e do último, que era o Roger Rodas e o outro cara que eu já falo para vocês. Em 2011 ele foi vendido novamente, ele estava no Texas e agora foi para a Flórida, com aproximadamente 1.710 milhas. Então o cara nem usou direito aparentemente. E aqui finalmente nós chegamos no quinto dono, que no caso é o que nós temos informações. Antes de falar sobre o quinto dono, eu tenho que falar aqui para vocês algo que eu observei, que no caso esse carro foi vendido de 2 em 2 anos nessa linha do tempo, e que isso é no mínimo suspeito, né? Mas enfim, como era o único lugar que tinha essa informação, eu coloquei aqui. E finalmente chegamos no quinto dono, que é um cara chamado Graham Rahal, ou Rahal, é assim que se escreve. Ele é bem famoso lá fora porque ele é um piloto de Fórmula Indy, pelo que eu entendi. Então, esse cara que eu acabei de falar pra vocês, no caso o Graham, ele que foi basicamente o responsável por pintar a roda do carro. Pra quem não sabe, esse carro originalmente tem a roda prata, que no caso é essa daí. Ele acabou modificando o carro dele pintando a roda de preto. Isso para poder chamar atenção e também deixar o carro com um design mais exclusivo, até porque já era um carro raro, principalmente lá nos Estados Unidos, então ter um carro raro desse com uma roda preta deixava o carro bem mais exclusivo. E esse era o objetivo. Como eu falei pra vocês, o carro ele estava na Flórida, o Graham acabou comprando ele de uma revendedora local e ficou com o carro por aproximadamente 1 ano, quando ele acabou trocando o carro por uma Ferrari. O carro acabou indo para uma outra revendedora, que no caso foi a que vendeu o carro para o Roger Rodas, ou para a empresa dele. Isso já com as modificações feitas pelo Graham, que no caso foi a roda que eu falei pra vocês, que ele modificou a cor e provavelmente deve ter feito mais alguma coisa no carro que não sabemos. Como eu acabei de falar pra vocês, ele ficou com o carro por aproximadamente 1 ano, quando ele decidiu vender o carro. Isso porque ele falou que não gostava de ficar com o mesmo carro por muito tempo. Ele tinha uma filosofia que era meio que de comprar o carro, usar ele o máximo que dava e depois vendesse para poder reaproveitar o dinheiro dele para comprar outro carro e fazer a mesma coisa.
Então, apesar dessa filosofia, ele falou que chegou a cogitar ficar com o carro por mais tempo, porque era um carro bem divertido, porém era um carro muito perigoso. Muitas pessoas falam que esse carro aqui, ele é um carro que você precisa ter muita atenção na hora que você está dirigindo ele, porque é muito fácil dele distracionar e você perder o controle com ele. Junto disso, ele falou que dirigiu o carro também quase que diariamente, então ele ficar com o carro por mais um ano não era muito viável, até porque ele tinha que estar toda hora com bastante atenção para não causar nenhum acidente. Então ele era aquele carro, né? Era bem divertido de guiar, porém tinha a contrapartida que você tinha que ter muita atenção no volante. Depois de um ano utilizando o carro, ele acabou decidindo trocar o carro. Como eu falei para vocês, ele trocou numa Ferrari. E aí a Porsche foi para uma revendedora, que foi de onde o Roger Rodas comprou através da empresa dele. E aqui, infelizmente, nós chegamos no último ponto da linha do tempo, que no caso foi quando o carro estava na Flórida e ele foi comprado pelo Roger Rodas. Então, ele já comprou o carro com as modificações e aí ele colocou aquela placa que ficou bem famosa, né? A placa que aparece nessa foto. E depois disso, infelizmente, todos nós sabemos o que aconteceu. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, principalmente se inscrevam aqui no canal. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui. Até o próximo vídeo, falou!